Muito bem, você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. É nesse momento, então, que eu alerto a todo mundo, só estou eu e o Osmar, então alerto a todo mundo que cuidado com o que dizem e cuidado com o que mostram, né? Então não se pode xingar nenhuma autoridade, porque senão você vai preso, né? E não pode mostrar nenhuma intimidade. Pode mostrar o cachorrinho de casa, o gato de casa, o papagaio, né? Muito bem. Osmar, você é o aluno de honra, então você veio, então para a aula você vai me aturar. Vão ter que me aturar. Muito bem, então, na aula passada, eu mostrei o MOSFET de potência. Tem MOSFET de baixa potência também, pequenininho, mas ele raramente interessa para a gente. A gente tem muito interesse no MOSFET de potência, no IRF, IRF. (9540), IRF 9540. (9440), 94 é mais bonito, 9440, 9540, deixa 9540. O gate à esquerda, o dreno no meio, o dreno também está nessa parte de metal aqui em cima. Deixa eu mostrar ele aqui de perto, apagar a luz aqui para não refletir. Então, aqui está ele. Deixa eu botar ele centrado aqui. Então, aqui está o MOSFET de potência. Ele tem esse metal na traseira dele, está vendo aqui? Que está ligado no terminal do meio também. O terminal central está ligado aqui em cima também. Então, o dreno é o do meio. Então, aqui à esquerda é o gate, depois o dreno, depois o source. O dreno está sempre no meio. Por causa da construção dele, o dreno sempre fica no meio. E, tradicionalmente, os MOSFETs, o gate está aqui na esquerda. E, como o dreno está no meio, o dreno também está nessa parte de cima aqui. Então, quando bota no dissipador de calor, tem que botar, se for o caso de ter alimentação no dreno, então tem que colocar uma mica aqui, bota graxa de silicone, pasta térmica, bota uma folha de mica, que é uma pedra, uma folhazinha isolante, né? Parece vidro até, e é um condutor de calor razoável e é um bom isolante elétrico, então ela isola eletricamente, o MOSFET fica isolado do dissipador de calor. Aí um pedaço de alumínio com umas aletas para servir de refrigeração para o MOSFET quando ele esquenta demais. Ali na bancada eu coloquei a lâmpada e o MOSFET, então eu tenho aqui GDS, e o dreno também aqui, gate, dreno e source, né? É a fonte. E se for o MOSFET canal N, então ele tem representado com 4 traços, representando o dreno, o substrato e o source, né? Então, e uma plaquinha metálica que assim representa o gate, que é uma deposição de metal que serve para atrair as cargas elétricas quando você bota um positivo, você bota uma tensão positiva aqui no gate, vamos chamar de VG, tensão do gate, você bota uma tensão de dreno e põe o source para a massa, né?
mais VD, aqui, mais VD, né? Então, ele normalmente não conduz, a seta está no sentido contrário da condução, ele normalmente não conduz. Quando você põe uma tensão aqui no gate, ele entra em condução, né? E aí, quando você põe a tensão no gate suficiente, ele entra em condução, de tal forma que de 0 a 2 volts, ele está no corte. De 0 a 2 volts está no corte. Deixa eu melhorar isso aqui. De 0 volt a 2 volts, ele está no corte. A lâmpada que eu vou colocar em série com o dreno não acende. De 2 volts a 6 volts, ele está na região linear. Tem um cachorro latindo, tomara que não atrapalhe. Então, de 2 a 6 volts do gate, ele fica entre corte e saturação, conduz mais, conduz menos, é a região de amplificação linear dele. E de 8 volts, ali eu botei 6, vamos botar aqui de 2 a 8 volts. De 8 volts a 20 volts, ele satura. Então, a lâmpada acenderia com o brilho máximo. Abaixo de 2 volts ele apaga, entre 2 e 8 a lâmpada fica com um brilho intermediário, e aqui de 8 a 20 volts ele conduz com brilho máximo. Então, vamos colocar aqui o canal P, seria ao contrário. Canal P, o símbolo é esse aqui, parecido, o gate, o dreno, o source, só que a seta é para fora, né? Porque aqui a alimentação é menos VD, é uma tensão negativa em relação à massa, é negativa do dreno, então ele não conduz, porque a seta está ao contrário, né? Quando você põe uma tensão negativa no gate, VG, ele entra em condução, né? E os valores são os mesmos para o equivalente canal N e canal P, o complementar, o par complementar, né? Então a gente chama de par complementar. Par complementar. Então o IRF é 9540 e o IRF, deixa eu pegar aqui, tem 96 também. Deixa eu pegar um outro. Um instantinho que eu vou mostrar aqui. Noventa e seis. Então, vou mostrar aqui. Então, aqui está aquele aparelhinho que detecta o tipo de dispositivo, né? Então, ela já detetou. É um canal P. O 1 está no gate, o 2 está no dreno e o 3 está no source. Exatamente 1, 2 e 3 aqui olhando de frente. Deixa eu ver se ilumina aqui assim. 1, 2 e 3 olhando de frente. Então, ele identificou o canal P, que é o 9640. IRF 9640. IRF 9640. E o outro MOSFET noventa e cinco 40. Deixa eu mostrar aqui.
tá lá, identificou, canal N. É óbvio que ele não vai dizer o número do MOSFET, porque os MOSFETs têm vários nomes diferentes, de fabricante diferente, com o mesmo comportamento, né? Com a mesma configuração. Mas ele bota lá a simbologia, né? Certinho, dá para ver ali, ó, a simbologia certinha, seta para dentro, tá vendo? É canal N, né? É isso. E então aqui, ó, quando você tem dois MOSFETs IRF, repara que o fabricante faz de propósito, né? 9540 IRF 9640. Então, o 9540 é canal N, o 9640 é canal P, né? E eles chamam a esse conjunto de par complementar, o canal N e o canal P, né? E é isso. Então, agora, vamos para outra parte aqui que interessa. Então, já não é mais da aula passada, é da aula nova. Que é o seguinte, eu vou mostrar hoje, nesse instante, vou mostrar uma aplicação parecida. Eu comecei mostrando que se eu pegasse uma lâmpada de 12 volts, eu peguei uma lâmpada de automóvel, 12 volts, 21 watt, que é 1,75 ampere, peguei um terminal dela e liguei no 12 volts. Aí se eu colocar uma chave, liga, desliga, ligando o outro lado da chave para a massa, né? Quando eu ligar a chave, a lâmpada acende. Se eu desligar a chave, a lâmpada apaga, óbvio. Aí eu fiz o equivalente, né? Então, peguei daqui, onde tinha a chave, coloquei um transistor, o TIP 3055, que é um BJT, um transistor bipolar de junção, NPN, né? E peguei aqui, liguei no 12 volts e fiz a mesma coisa. Só que aqui eu injetei corrente, botei um resistor aqui, botei uma fonte, provoquei uma corrente na base que saturava o transistor, multiplicava pelo beta e saturava o transistor e a lâmpada acendia. Se eu calculasse direitinho, ela acendia no seu brilho máximo, perdia um pouquinho de tensão aqui de VCE, né? E agora, o que eu vou fazer agora, algo parecido, vou pegar a fonte de 12 volts, colocar na mesma lâmpada, só que agora eu vou colocar num MOSFET 9540, um canal N, para fazer um circuito similar ao NPN, né? O emissor vai à massa, aqui o source vai à massa, o substrato também, e o dreno vai lá em cima. Então, aqui eu vou atuar no gate do MOSFET com uma fonte. Então, eu vou pegar uma fonte, aqui eu posso ligar a fonte direto, eu boto uma fonte variável aqui, ajusto ela de 0 até 20 volts, eu vou usar até 12 volts, porque 20 volts é o máximo que eu mostrei na aula passada, mais do que 20 volts ele queima, então não vou arriscar queimar o MOSFET, né? Então eu vou até 12 volts máximo aqui, boto 12 volts de alimentação numa bateria e vou com a fonte variável ali, vou até 12 volts e vou mostrar que eu vou levantando e de repente a tensão chega lá no ponto de condução do MOSFET e aí ele conduz e pode dar meio brilho, etc. Tem um outro efeito muito interessante, quando o gate está aberto, imagine o gate não está ligado a nada, o terminal do transistor solto. Quer dizer, eu vou montar assim, ó. Eu vou pegar a lâmpada, aqui, ó. Tá a lâmpada aqui, tá aquela pontinha dela, que é um terminal dela, lá dentro tem o filamento dela.
um lado do filamento vai ligado nesse terminal aqui debaixo da lâmpada, o outro vai numa solda que é feita na lateral aqui da lâmpada, né? E aqui é o bulbo de vidro. E eu vou ligar isso aqui no dreno do MOSFET do 9540, está ligado aqui. O terminal aqui do meio eu não vou ligar nada, porque já está ligado aqui na lâmpada, né? Internamente. E o outro lado aqui eu vou ligar, então, na fonte de 12 volts, né? E aqui está o IRF 9540. O terminal da direita é o source, aqui é o dreno. Então, o source eu vou ligar no negativo da fonte, da bateria, que vai alimentar a lâmpada. Então, quando o MOSFET entrar em condução, a corrente passa pela lâmpada, pelo dreno, sai pelo source e fecha para a massa no negativo da fonte. Aí a lâmpada acende. E o controle de condução dele é feito aqui no gate, né? E o que eu ponho no gate? Eu ponho uma fonte ajustável aqui. Eu vou colocar aqui uma fonte variável de 0 a 12 volts, que está ali na bancada. Mas vai ter um efeito curioso, que se eu tirar essa fonte daqui, do gate, vou fazer isso para mostrar ali para você, né? Quando eu tirar ali a fonte do gate, quer dizer, eu vou pegar o MOSFET, eu vou ligar a lâmpada aqui no dreno, vou ligar o source dele no negativo da bateria e vou largar o gate aberto, deixar flutuando. Significa que se eu colocar o dedo, a carga elétrica do meu corpo passa para o gate e o MOSFET se comporta de acordo com essa carga elétrica. É um efeito muito interessante. Então, eu faço um efeito que eu vou fazer aqui daqui a pouco, que é o seguinte: eu ponho um dedo no positivo da fonte, da bateria, e ponho outro dedo da outra mão no gate. Quando eu faço isso, a resistência do meu corpo serve de caminho para o positivo da fonte. Aí o positivo da fonte é aplicado no gate, o MOSFET entra em condução e a lâmpada acende com brilho máximo, né? Através do meu corpo, não existe corrente de gate, né? Porque como o gate é isolado, é um MOSFET, né? Metal óxido silício, óxido de silício, é porta isolada, é um IGFET, porta isolada. Então não existe corrente de gate, né? Mas eu boto a tensão ali, o campo elétrico da tensão faz as cargas se aproximarem do canal e forma o canal, e então o MOSFET conduz, né? E é curioso que quando eu ponho o dedo aqui e aqui, faço o caminho da fonte positiva para o gate em relação ao source dele, né? Eu ponho cargas elétricas no gate. Na hora que eu ponho as cargas elétricas positivas no gate, o MOSFET entra em condução. E curioso, que eu vou mostrar ali, quando eu tirar o dedo, como o gate ficou carregado e não tem por onde escoar as cargas elétricas, quer dizer, ele é um metal lá dentro do MOSFET completamente isolado, ele fica carregado. E ele fica carregado e fica sujeito a qualquer coisa. Se eu pegar um pedaço de plástico e eletrizar esfregando num pano, por exemplo, e aproximar do gate, ele sente de longe, o campo elétrico de um metal, de um plástico eletrizado, por exemplo, um pedaço de vidro eletrizado por atrito, né? É um efeito muito interessante. E quando fica meio termo, quer dizer, não tem nem muita carga, nem pouca carga, a lâmpada fica com um brilho intermediário. Então, é um efeito muito interessante. Mas o efeito importante é o que eu vou mostrar, que se eu puser a fonte em 0, se eu pegar essa fonte e botar em 0 volt, né, essa fonte variável, se eu botar em 0 volt, a lâmpada apaga. Se eu botar lá em 8 volts, 12 volts, a lâmpada acende como se fosse uma chave ligada.
e aí eu posso controlar a lâmpada ligando e desligando. Então, eu agora vou mostrar isso, né? E depois vou mostrar uma outra coisa para encerrar essa parte. Agora, vou descer aqui. Acho que dá para ver bem aqui. Então, aqui está a bancada. Eu vou acender a luz aqui para melhorar a iluminação. Então, aqui está o MOSFET. Aqui a bateria. Bateria de 12 volts, aquela bateria poderosa de drone, né? Os MOSFETs aqui. O positivo e o negativo. O positivo eu apliquei num lado da lâmpada, o outro lado da lâmpada está ligado no dreno. O negativo da bateria está aqui no source, e eu peguei uma outra fonte, que está em 0 volt por enquanto, e coloquei positivo no gate, o negativo dela no source. Então, quando eu ajustar a fonte aqui, for aumentando a tensão da fonte, de repente a lâmpada vai acender assim que eu atingir a tensão de condução do MOSFET. Então, 3 volts, daqui a pouco ela 4. Ela já deveria estar no valor intermediário. Esse MOSFET está com algum problema. Ó, já começou a acender. Não dá para ver aqui. Acho que não vai dar para ver. Está muito fraquinho ainda. Então, vou aumentar aqui devagarzinho. Agora já acendeu de uma vez. Então, está aqui. Está um brilho, está baixinho o brilho. 6 volts. Ó, acendeu, mas ainda não está no brilho máximo. Agora está no brilho máximo da lâmpada. 9, 10. Não varia mais. 12 volts. Está no brilho máximo dela, como se estivesse ligado direto na fonte, na bateria de 12 volts. Então, agora eu vou diminuir. Já está diminuindo um pouco o brilho. Talvez variou bastante agora, porque caiu muito aqui. Ele está com algum problema, porque a região linear dele está muito abrupta. Ela está acesa fraquinha. E aí eu baixo tudo aqui e a lâmpada apaga. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Né? Então, fazer de novo aqui. Acendeu, apagou. Deixa eu ver se... (40, 36,40), ok. Então é isso. Eu posso... Está falhando aqui. Eu posso inverter aqui. Eu vou trocar as polaridades aqui. Só um instantinho aqui. Mostrar aqui com o outro MOSFET. Vou fazer igual o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Taca fogo em tudo. Igual a Ana Maria Braga, quando foi mostrar o multímetro medindo a rede elétrica. Tacou fogo no multímetro. Que eu vou trocar. Já troquei aqui. Agora troquei aqui. Deixa eu afastar as coisas, porque se der errado vai tacar fogo em tudo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é um MOSFET canal P, então eu inverti todas as fontes. O circuito é o mesmo, só que eu inverti todas as fontes. Vamos ver. 2 volts, 3.
4, daqui a pouco ela vai acender. Ou não. Não, não vai. Esse MOSFET está com defeito. Ou então, é um outro problema. Vou fazer aqui. Ó, sabia? Não, não sabia. Isso aqui falta explicar ainda. Ok. Muito bem. Então, esse MOSFET está com defeito. Então, eu vou voltar ali para o quadro. Pronto. Levantar um pouquinho. Ok. Limpar a lente. Ok. Pronto. Então, eu voltei para o quadro. Então, o que eu fiz lá, acabei não mostrando a outra experiência. Vamos voltar, porque eu esqueci de mostrar a outra experiência. Muito relevante. Então, como eu esqueci, faz 2 vezes. Então, veja só. Deixa eu voltar aqui. Então, vou voltar aqui o MOSFET. Tanto faz, o MOSFET canal N, o canal P, mas como esse está com defeito, então eu vou voltar para o canal N, que eu sabia que estava funcionando. Vou ligar a alimentação da bateria. Aqui no source. Positivo e negativo. Agora, veja o seguinte efeito. A fonte está desligada. Vou tirar a fonte daqui. A fonte que alimenta o gate está desligada. Deixa eu ver. Está vendo? Está vendo, sim. Dá para ver direitinho. Deixa eu melhorar aqui. Então, o que eu fiz? Peguei a bateria de 12 volts e alimentei a lâmpada através do MOSFET. Então, passa pela lâmpada, o positivo vem no dreno e o source está indo para o negativo da fonte. Repara que o gate está livre. Olha que coisa curiosa que vai acontecer. Eu tenho que ficar com a chave pronta aqui para mostrar o efeito. Já vai entender por quê. Olha só, estou tocando o dedo aqui, ó, não acontece nada. Agora eu vou colocar um dedo, uma mão no positivo e tocar aqui, ó lá. Acendeu. Viu? Através do meu corpo, eu passei cargas elétricas para o gate. E agora eu vou descarregar. O que eu fiz? Botei uma chave de fenda, um fio, um contato qualquer elétrico, ligando o gate para o source. Ou seja, descarreguei as cargas que tinham entrado no material do gate. Vou colocar de novo, colocar a mão no positivo. Vou tocar só com a chave livre, aí depende das cargas que estão no meu corpo, serem positivas ou negativas. Talvez se eu pegar o plástico e esfregar na roupa, acendeu meio intermediário, olha lá, né? Acendeu intermediário. Agora eu esfreguei o plástico na roupa aqui, não aconteceu nada. Toquei e passei carga só de tocar. Eletrização por eletricidade estática, por atrito, no plástico da chave. Ó, de novo. E se eu encostar do gate para o source, descarrego o gate e a lâmpada se apaga. Vou acender de novo, aqui, uma mão no positivo, olha lá,
brilho máximo. E o MOSFET está pegando fogo, porque quando ele fica com brilho intermediário, a diferença de tensão fica no MOSFET. Então, essa corrente vezes essa tensão fica no MOSFET, gera calor nele, ele está muito quente. Não botei dissipador de calor, vou desligar aqui antes que queime a bancada aqui. Né? E é isso. Olha que coisa curiosa, né? Que efeito interessante. Então, vamos lá. Ok. Pode levantar um pouquinho. Pronto. E voltamos. Estamos no ar de novo. Né? Muito bem. Então, o que eu mostrei? Eu peguei uma fonte, liguei no gate e variei a tensão da fonte. Então, chegou a um ponto que o gate do MOSFET ficou tão positivo, né? Com aquela faixa de tensão lá acima de 6, 8 volts, né? E aí o MOSFET conduziu. Aquele MOSFET ali não está com um comportamento normal, ele está defeituoso. Isso é até uma forma de testar um MOSFET, né? Levantar as características dele. Observe-se que ele está com um comportamento assim muito liga-desliga. Ele até passou pela região linear, com o brilho da lâmpada intermediário, quando eu toquei com a mão, que não botou muita carga elétrica, etc. Mas ele deveria ser mais suave do que foi. Esse daí está muito abrupto. Isso é um problema de construção do MOSFET, ele está defeituoso, já veio defeituoso de fábrica, porque ele é novo, nunca foi usado em outra aplicação. Eu comprei para montar um amplificador, esses sobraram dos testes que eu estava fazendo, né, e eu estou usando assim, avulso com a lâmpada. Né? Então ele deveria ter um outro comportamento. Eu já usei MOSFETs de boa qualidade, que mostraram nitidamente a região em que ele não conduz até 2 volts, 4 volts, de 4 a 8 volts ele entra na região linear, acima de 8 volts ele entra em condução direta, mesmo que você leve de 8 a 12 volts, já está conduzindo o máximo que ele pode conduzir. Né? Então ele já funciona como chave acima de 8 volts de gate. Né? Muito bem. E o outro experimento foi o que eu soltei o gate, deixei o gate flutuando, de forma que qualquer coisa carregada eletricamente poderia induzir nele, por cargas elétricas no gate, e ele entrar em condução e parar na região linear, parar na região de saturação. Quando eu coloquei a chave de fenda fechando um contato entre o gate e o source, descarregou as cargas do gate para o source, eliminou a diferença de potencial que havia das cargas armazenadas aqui na capacitância do gate e a lâmpada apagou. Né? Então, isso é fundamental ter-se essa noção de funcionamento, né? Como uma chave liga-desliga. Muito bem. Então, agora eu vou apresentar um exercício, que depois eu vou apresentar um vídeo específico para o exercício da prova. Né? A prova está se aproximando, talvez daqui a um mês, mais ou menos. Né? Então, eu vou apagar isso aqui e vou apresentar um resumo com um exercício. Então, se eu puser uma fonte aqui, por exemplo, 12 volts, uma lâmpada, coloco no dreno do MOSFET, vou usar um MOSFET canal N, seta para dentro, ponho o source a massa, pego o gate e ligo numa tensão positiva no gate. Se essa tensão estiver de 0 volt a 2 volt, ele está no corte. Muito bem. Essa informação, inclusive, eu dou na prova. Entre 2 volts, normalmente 2, 3 volts, e 8 volts,
8 volts, é a região linear. Ou seja, dependendo da tensão, ele conduz mais, conduz menos. Com 2 volts ele começa, com 8 ele chega à saturação. E de 8 acima de 8 volts, ele está saturado, ele conduz como uma chave ligada permanentemente, né? Então, sabendo disso, dessas faixas de tensão, vamos imaginar o seguinte: eu pego a tensão de 12 volts, além de alimentar a lâmpada e polarizar o dreno do MOSFET, ligar o substrato e o source, a massa. No gate, eu vou colocar um divisor de tensão, 2 resistores. E ali tem 12 volts. Então, imagine as seguintes situações. Por exemplo, aqui vamos colocar resistor 1, resistor 2. E aí eu vou colocar algumas opções aqui. Então, se eu pegar a linha de 12 volts, pegar essa linha de 12 volts aqui, se eu ligar um resistor de 10K e outro resistor de 10K, pegar isso aqui e ligar no gate, o que vai acontecer? Bom, como os 2 resistores são de 10 kΩ, e são 2 resistores iguais, e no gate não passa corrente, então isso aqui é um divisor de tensão simples, com 2 partes iguais. Então, a tensão em cada resistor vai ser de 6 volts, eu estou usando 12 volts lá no meu exemplo. Então, a tensão do gate aqui, VG, vai ser igual a mais 6 volts. O que acontece se eu puser 2 resistores de 10K ligados no 12 volts e ligar no gate do MOSFET? 6 volts de gate, qual é a situação? A lâmpada acende com um brilho intermediário. Ela nem está na região de corte e nem está na região de saturação. Então, para essa situação, um brilho médio. Brilho médio. Nem é totalmente apagada e nem está no brilho máximo. Deixa eu... E se eu mudar o valor dos resistores, então 10K e 10K, eu tenho 6 volts, e 6 volts, pelo que eu mostrei, ela estaria com brilho médio, está no meio da região linear, nem está no corte, nem está na saturação, com 6 volts. Então, eu vou trocar os resistores. Vou trocar os resistores, em vez de 10K, eu vou colocar um resistor de 2K aqui em cima e de 10K aqui embaixo. Eu coloquei esses valores porque com esses valores fica fácil de você, só olhando na proporção dos resistores, você já sabe qual é a tensão em cada um. Porque como eu botei 12 volts, aqui, como botei 12 volts na alimentação, e tem 2 kΩ e 10 kΩ, então as tensões vão se distribuir proporcionais aos resistores. Então, aqui vai aparecer uma tensão de 2 volts e aqui uma tensão de 10 volts. Repare, uma tensão de 10 volts ligada no gate. Então, VG aqui, ó, VG, a tensão de gate para a massa, para o source, né? VG igual a mais 10 volts. Qual é a situação que se encontra? Acima de 8. Então, se eu puser 2 resistores ligados em 12 volts no gate desse MOSFET, nessa situação que está aqui, vai aparecer uma tensão de mais 10 volts em relação à massa
em relação ao source dele, e isso vai levar o transistor para saturação, ele vai acender, vai fazer acender a lâmpada no seu brilho máximo, como se fosse uma chave ligada. Muito bem, então agora vamos reverter isso. Então a lâmpada estaria no brilho máximo. Brilho máximo. Como se fosse uma chave ligada. O MOSFET ligou, conduziu tudo que pode. Então agora eu vou tirar isso daqui, vou trocar o valor dos resistores. Vou trocar de lugar. Vou botar um resistor de 10 kΩ em cima e 2 kΩ embaixo. Qual vai ser a distribuição de tensão? Para 12 volts, 2 e 10 ali. Então vai aparecer aqui uma tensão de 2 volts e aqui vai aparecer uma tensão de 10 volts. Então, a tensão do gate para a massa, entre gate e source, VGS, né? VG vai ser mais 2 volts. Mais 2 volts, ele está na região de corte. Está no início da região linear, lá para 3, 4 volts. Mas, nessa situação, você pode dizer que está ainda dentro da região de corte. Então, uma situação que o esperado é que a lâmpada fique apagada. Então, a lâmpada apagada. Pronto. Então, assim, eu mostrei uma possibilidade de você colocar um divisor de tensão no gate do MOSFET e determinar se a lâmpada acende, se a lâmpada apaga, se acende com meio brilho, conforme for o caso, né? Existe um exercício desse na prova, uma questão dessa na prova, e tem um vídeo de exercício já pronto, que eu vou publicar para a turma antes da prova, né? E vocês terão esse vídeo disponível para fazer a prova, como consulta durante a prova, né? A prova vai ser entregue a vocês, vocês terão uma semana para fazer, não é síncrona, né? Não é eu apresento, vocês me devolvem 2 horas depois, não é assim, você me devolve uma semana depois, né? E aí, então, você terá tempo de consultar o vídeo. Se você já viu tudo aqui, você chega na questão e faz a questão toda imediatamente, não precisa nem consultar o vídeo de exercício, né? Se você ainda está em dúvida, você consulte o vídeo de exercício para tirar as dúvidas, ok? Muito bem. Então, nesse instante, então, aqui, eu encerrei a parte aqui da revisão do MOSFET. Daqui a pouquinho, vou encerrar a aula, mas antes eu quero mostrar uma coisa bastante relevante em automação, né? Então, já visto a situação aqui. Então, agora eu vou mostrar a ponte de transistores. Tem a ponte de diodos, né? A ponte retificadora, por exemplo. Tem a ponte de resistores, que é a ponte de Wheatstone. E existe a ponte de transistores. O pessoal mais robista, o pessoal mais leigo, para os leigos, vou colocar aqui, para os leigos. Para os leigos, o nome dela é ponte H. Ponte H. Então, os leigos chamam de ponte H. Para quem conhece eletrônica mais a fundo, não precisa chamar de ponte H, porque não existe ponte J, não existe ponte M, não existe nenhuma outra ponte. Toda ponte de transistor ela tem o formato de H. Então, isso é
uma invencionice que foi feita no mundo leigo e passou sem ser percebido por aí, né? Então, vai se ouvir muito por aí falar na ponte H, né? Mas é uma expressão para leigo, né? Isso daí, quem já é iniciado sabe que não existe outra, entende? Muito bem. Então, a ponte ela é baseada nessa ideia daqui de você colocar 4 chaves. Vou colocar a massa aqui, vou colocar uma alimentação de 12 volts aqui, vou puxar para outra chave aqui, outra chave aqui, e a massa. E aqui no meio, eu vou colocar um motor. Então, aqui eu botei um motor. Agora eu vou escrever aqui, esse M aqui é um motor, mas no próximo desenho eu já vou botar M e todo mundo já vai saber que é um motor, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se eu ligar essa chave e ligar essa chave, vai acontecer esse circuito aqui, ó, mais 12 volts. Eu liguei essa chave, liguei do lado de cá do motor e liguei a outra chave para a massa. Observe como que o motor está recebendo a tensão da fonte, da bateria. O positivo está do lado de cá e o negativo está do lado de cá. Isso, num motor de corrente contínua, faz com que o motor gire para um lado. Se você ligar a outra chave aqui, ó, aqui está o 12 volts. Aí eu ligo a chave de cá, em cima à direita, e ligo embaixo à esquerda. O que aconteceu? O lado direito do motor agora ficou ligado no positivo da fonte e inverteu o sentido da corrente. Então, se eu ligar essa chave e essa chave, a corrente passa assim, ó, nesse sentido, aqui. Se eu ligar essa chave e essa chave, a corrente passa no sentido contrário. Então, isso aqui faz girar para um lado e aqui faz o motor girar para o outro lado. Então, aqui o motor gira para um lado e aqui o motor gira para o outro lado. Então, isso é muito usado em automação. Motores de corrente contínua, em que o circuito eletrônico comanda os MOSFETs que estão aqui, ou transistores bipolares, comanda os transistores que estão aqui, de forma que liga um, liga o outro, o motor gira para o lado. Liga um, liga o outro, o motor gira ao contrário. Se desligar os 4, o motor para. Tem uns outros efeitos também, né? Então, uma vez que eu mostrei como funciona a ponte, qual é a ideia da ponte, ela tem, então, 4 chaves. Em inglês, S de switch, então, chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Então, sempre você vai encontrar em inglês, por causa da expressão de chaveamento em inglês, switch. Muito bem. Então, agora eu vou substituir as chaves por transistores. Então, a ponte pode ser feita
com 4 transistores. Eu vou colocar, inclusive, aqui, colocar uma versão aqui com dois transistores assim. E aqui, o circuito eletrônico, aqui entra mais VCC, e o circuito eletrônico comanda a corrente na base dos transistores. Aqui no meio entra o motor. E, de acordo com os transistores ligando e desligando, você faz o motor girar para um lado ou para o outro. Também é possível, com transistores bipolares assim, fazer uma configuração usando transistores complementares. A saída push-pull, que é um transistor NPN e um PNP. Aqui no meio vai ligado no motor. Aqui vai no outro transistor PNP e fecha para a massa desse jeito aqui. Então, pode ser com 4 transistores NPN, pode ser com 2 pares complementares, né? Pode ser com 4 MOSFETs. Então, aqui, mais VCC, mais VDD. Por simplificação, para simplificação, nós podemos desenhar, para simplificação somente, esse circuito aqui, ó. Motor, aqui, assim. Na verdade, aqui é um MOSFET canal N, outro canal N, um canal N e um canal P, dessa forma. Então, para simplificar o desenho, foram retirados aqui. Então, aqui estaria o substrato, aqui estaria o substrato, aqui estaria o substrato, aqui o substrato. E é claro que o canal interrompido, aqui, o canal interrompido, né? Muito bem. Então, esse é o resumo do que se faz nas pontes para acionamentos de motores em automação, em robótica, etc., né? E um último alerta, né? Já expliquei o funcionamento da ponte, agora um último alerta. Existe o risco, então eu vou colocar aqui, perigo, é o risco de que você acione, as chaves estão aqui, ó, da ponte, os transistores, né? Ou relés, né? Eu mesmo já fiz trabalho com os alunos usando relés aqui em cada braço da ponte. Agora, imagine a seguinte situação. Aqui está a alimentação da fonte, o motor está ali no meio. Suponha que, acidentalmente, o circuito, por um defeito ou um erro de projeto,
num dado momento, ele ligue uma chave e ligue outra também no mesmo braço da ponte, no mesmo lado da ponte. Observa o que vai acontecer, a corrente vai circular toda por aqui, ó, fechar para a massa por um erro. Então, isso aqui é um erro. Então, um erro pode provocar a queima do circuito, né? Em vez de ligar as chaves serem ligadas alternadamente, que o esperado seria isso aqui, ó, aberto, o motor, a outra aberta aqui, a outra fechada aqui, mais V, né? Então, o esperado seria assim, né? A corrente passa por essa chave, passa por essa e fecha através do motor. Ou essa daqui está aberta, essa está fechada, o motor está aqui no meio, essa está fechada, essa está aberta. Então, aqui nesse caso, a corrente passa por aqui e por aqui, passando pelo motor, né? E por um erro de projeto ou defeito, ocorre esse erro aqui da chave ligar no mesmo braço, o braço esquerdo da ponte, por exemplo, e fechar um circuito direto do positivo para o negativo da fonte, né? Tanto por aqui como por aqui, né? Então, esse é um perigo. Então, a conexão tem que ser alternada, né? Cruzada, essa ligação, essa ligação. E com isso eu encerro essa revisão de MOSFET, transistor e MOSFET. Na próxima aula nós vamos, então, mudar de assunto, né? Então, nesse momento, eu vou encerrar a gravação. Estamos só eu e você, Osmar? Então, Osmar, eu vou encerrar a gravação, vou desconectar daqui e vou conectar na reunião lá do Laboratório de Telecomunicações. Ok, Osmar? Me confirma. Tudo bem. Ok. Vou sair, tá? Ok. Então, eu vou encerrar aqui.